Olá, tudo bem? Nesta aula, nós vamos gravar um objeto usuário no banco de dados. Então, na aula anterior, nós capturamos os dados de um formulário e depois nós enviamos esse dado para o nosso controlador e esses dados foram capturados no nosso servlet, que é o nosso controlador, o método gravar usuário. Após capturar todos os dados, o que nós fizemos? Criamos um objeto usuário e agora a gente vai mandar esse objeto usuário aqui para ser persistido no banco de dados. O primeiro passo que nós temos que fazer é criar uma tabela no banco de dados, no nosso banco de dados, que representa essa entidade usuário, essa classe usuário. Então, se nós olharmos aqui na nossa classe usuário, nós temos um campo, né, uma propriedade dela, um atributo que é o ID, que vai representar a nossa chave primária no banco de dados, e os atributos aqui responsáveis por manter as informações do usuário. Então vamos lá no nosso pgadmin. Primeira coisa, vamos conferir em qual banco que nós estamos trabalhando. Como nós já fizemos o nosso pool de conexão em aulas anteriores, aqui no nosso context, nós conseguimos saber qual banco que nós estamos trabalhando. Este aqui é o nosso banco de dados. Então vamos lá no pgadmin, vamos identificar aqui o nosso banco, clicar sobre ele, vir em Tools e abrir uma query. E aqui nesta query é onde a gente vai criar a nossa tabela. Então, para a gente não perder tempo, eu já informei aqui o código da tabela. Observe que eu estou criando um ID que vai ser a minha chave primária da minha tabela. Esse ID é do tipo Big Serial, significa que quando eu declaro aqui no Postgre uma variável deste tipo, ela vai gerar um sequence para mim, para que esse ID seja atualizado automaticamente à medida que vai gravando novos objetos usuários no banco de dados. E para representar as strings, eu estou usando o character variant. E também aqui para representar o nosso campo ativo da tabela usuário, eu estou utilizando um boolean e para representar a data, eu estou utilizando o date. Eu costumo pegar esse código aqui, copiar ele e salvar na própria aplicação, para que a gente não perca esse código se a gente precisar criar essa tabela novamente. Então vamos aqui na nossa aplicação, no nome da aplicação, clicar com o botão direito do mouse sobre o nome do projeto, vem New Folder. Vou escrever a pasta SQL para ficar organizada a nossa aplicação. E dentro dessa pasta SQL, eu vou criar um arquivo que é do tipo SQL, file, vou chamar de script.sql. Então, neste arquivo aqui é onde nós vamos colocar as nossas tabelas, buscas, né, para a gente manter esse código aqui na nossa aplicação, para a gente não perder ele. Então, não tem nenhuma relação com o banco de dados esse arquivo script que eu criei aqui. Tá? É apenas para a gente manter o nosso código aqui salvo na nossa aplicação. Então, vamos lá no banco de dados, executar aqui para criar essa tabela e observe que essa tabela já foi criada. Se nós olharmos aqui um pouco mais para baixo em esquemas, tabelas, deixa eu dar um refresh aqui, observe que ele criou a tabela usuário. E aqui no sequence, vou dar um outro refresh, e ele criou um sequence para gerar o ID deste objeto usuário que vai ser salvo aqui para a gente. Então, aqui no banco de dados, é só isso por enquanto. Então, vamos voltar lá para a nossa aplicação. Isso aqui vai ficar apenas para armazenar o nosso código. Vamos fechar. E agora a gente vai criar aqui no nosso pacote aqui, né, onde vão ficar nossas classes Java, nós vamos criar uma classe que se chama DAO, Data Access Object, que vai representar o DAO da nossa classe usuário. A gente já tem aqui o pacote DAO, vamos clicar com o botão direito do mouse aqui sobre ele, New, e vamos em Class.
Vamos criar a classe no pacote DAO. Vamos apagar o útil aqui, porque o útil, depois a gente vai conferir onde está a nossa classe de conexão com o banco. E a gente vai criar a nossa classe que se chama usuário DAO, usuário Data Access Object. Tá? Nós vamos implementar aqui, respeitando esse padrão de projeto Data Access Object. Então vamos clicar em Finish. E aqui dentro dessa classe, o que a gente vai fazer? A gente vai criar os métodos que são responsáveis por salvar, alterar, remover, buscar dados no banco de dados, para que a gente possa ter acesso ao banco de dados a partir dessa classe. Então, antes de mais nada, nós temos que criar um objeto aqui do tipo connection, que é do pacote Java SQL, que vai se chamar conexão. E esta conexão aqui, nós vamos ter que criar dois métodos para abrir e fechar essa conexão. Qual que vai ser a responsabilidade desses dois métodos aqui? Vocês lembram que em aulas anteriores nós criamos essa classe aqui, conexão? Essa classe conexão aqui, ela é responsável por acessar o nosso pool de conexão, que está definido nesse ponto aqui no context, que é esse pool de conexão que nós já estudamos em aulas anteriores. E quando eu requisitar uma conexão aberta, essa classe aqui, conexão, vai retornar para mim por meio desse método um objeto do tipo conexão. E quando eu usar esse objeto do tipo conexão, eu vou devolver esse objeto de conexão para o pool de conexão. Então, quando eu quero pegar um objeto do tipo conexão, eu vou utilizar o meu método conectar que eu vou criar aqui. Quando eu quiser devolver esse objeto de conexão para o pool, eu vou utilizar um método para desconectar. Então, vamos definir esses dois métodos aqui na nossa classe. Eu já implementei os dois métodos aqui, então vamos analisar esses dois métodos para a gente entender o que eles fazem. O primeiro método aqui, toda vez que eu precisar com uma conexão com um banco de dados, eu vou chamar esse método. Então, o que ele está fazendo? Ele está pegando este objeto conexão aqui, que por enquanto está nulo, aqui em cima, e eu vou verificar se o objeto conexão é igual a nulo ou a conexão está fechada, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar aquela minha classe conexão, que nós definimos em aulas anteriores, que é essa classe aqui, e vou chamar o método getConexão dela. O que esse método de getConexão vai fazer? Ele vai retornar neste ponto aqui uma conexão ativa com o banco de dados para mim. Ou seja, ele vai acessar o nosso pool de conexão e vai pegar uma dessas 20 conexões aqui que eu vou manter aberta e entregar para que eu possa fazer alguma manipulação de banco de dados. Esse outro método aqui embaixo, ele vai servir para devolver a conexão para o pool de conexão. Então, quando eu acabar de fazer alguma manipulação de banco de dados, algum acesso ao banco, então eu vou verificar dentro desse método aqui se essa variável, né, se esse atributo aqui da classe conexão, ele é diferente de nulo, porque se ele for diferente de nulo, significa que ele está associado a uma conexão válida que foi pega neste ponto aqui, e se essa conexão está aberta. Então, se isso aqui for verdadeiro, né, se a minha conexão, se a meu connection aqui for diferente de nulo e esta conexão está aberta, o que eu faço? Eu fecho essa conexão. O que é fechar essa conexão? É devolver a conexão que eu estava usando aqui nessa classe para o meu pool de conexão, para manter, né, devolver a conexão aqui para que outra operação de banco de dados utilize esta conexão. Então, esses dois métodos, eles fazem basicamente isso, né? Abre, pega a conexão do pool e depois devolve a conexão para o pool de conexão. Então, para usar a minha classe que pega a conexão do pool, eu importei ela aqui. E também, eu havia esquecido de falar antes, né? Essa minha classe connection aqui é do JavaSQL.connection. E essa exceção que vai ser disparada aqui, caso haja algum problema em pegar essa conexão, também é do pacote java.sql. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos criar uma classe aqui, uma classe não, desculpa, nós vamos criar um método aqui que de fato vai salvar um objeto usuário no banco de dados. É esse objeto usuário aqui que nós vamos enviar
para esse método do usuário DAO que nós vamos criar aqui. Eu já inseri o código aqui do método que vai inserir um usuário no banco de dados. Este método ele vai ser público. Então eu coloquei este método logo abaixo dos dois métodos de conectar e desconectar com o banco de dados. Este método ele vai receber um objeto usuário aqui para salvar no banco de dados, que vai ser esse objeto usuário que nós criamos aqui. E agora nós vamos entender como que esse método funciona. Então esse objeto usuário que nós criamos aqui, onde nós pegamos os dados do formulário via uma requisição que foi enviada para cá para o nosso servlet, ele vai estar abastecido com as informações neste objeto usuário. Então, nós vamos criar esse objeto usuário e, de alguma forma, a gente vai mandar aqui para o usuário DAO. A gente vai chamar ele nesse ponto aqui que a gente não chamou ainda. Então, ele vai chegar aqui, aquele objeto usuário. Então, eu criei uma instrução SQL aqui, que é um insert, que vai manipular, né, que vai inserir um novo dado nesta tabela usuário, que é a nossa tabela que nós acabamos de criar lá no pgadmin, no Postgres. E aqui ele vai inserir os dados nesses atributos aqui, nessas propriedades aqui da minha tabela. Observe que para cada uma dessas colunas aqui está associado uma interrogação, depois de velos aqui. Ó. Então, essa primeira interrogação aqui está associada ao nome, a segunda interrogação ao CPF, e assim vai. A terceira, a data de nascimento, até a gente chegar aqui no ativo, que é essa última interrogação. Observe também que eu não estou passando o ID aqui. Por quê? Porque o nosso ID vai ser gerado de forma automática por meio de um sequence no banco de dados. Então, criado essa instrução SQL aqui, que eu estou definindo ela como uma string, o que eu tenho que fazer? Como eu quero pegar os dados deste usuário aqui e injetar nessa instrução SQL, eu tenho que criar o quê? Um prepare statement. O que é um prepare statement? É uma instrução preparada, parametrizada, ou seja, este SQL que eu estou utilizando aqui, quando eu passo ele para essa, pego uma conexão com um banco de dados e chamo esse método prepare statement aqui, o que ele vai fazer? Ele vai ficar preparado para colocar dados em cada uma dessas interrogações aqui. Então, quem são esses dados aqui? Então, aqui embaixo, eu estou fazendo o quê? Ó? Pegando o meu statement, que é essa minha instrução parametrizada, e estou dizendo, ó, na interrogação número 1, que é essa aqui, coloque uma string. E quem que é a string que eu estou colocando? O nome do usuário do objeto que está sendo passado aqui como parâmetro. Então, essa instrução número 1 representa essa instrução, não. Essa interrogação número 1 aqui representa esta coluna nome, e nessa instrução número 1 eu estou colocando o nome do usuário. E vou fazendo isso aqui na sequência. Estou dizendo agora, ó, na instrução número 2, né, seta uma string aqui que vai ser o CPF do usuário. Então, quem que é a instrução número 2 aqui na sequência? Ela representa o CPF. A número 3, a instrução não, né? A interrogação número 3 aqui, ela está representando quem? A data de nascimento. Só que essa data de nascimento, ela está chegando aqui como? Ela está chegando como um date aqui no meu objeto usuário. Isso aqui representa um date. Eu tenho que fazer o quê? Transformar esse date aqui do meu Java útil, que é esse date aqui, ó, que é o tipo de dado do nascimento do meu objeto usuário, num date do tipo SQL. Observe aqui que eu estou criando ó, um Java Date do SQL, neste ponto aqui. Então, como que eu faço isso? Pego o meu objeto date do usuário, que representa a data, e utilizo esse método getTime, que vai retornar uma representação aqui de um long de uma data. E eu estou passando para o construtor aqui do meu Java SQL.date. Então, eu vou criar um date do tipo SQL.date. Aí eu consigo usar o meu statement e dizer, ó, estou passando um date do tipo SQL na posição número 3. Então, é na interrogação número 3 aqui, que está representando essa data. Aí eu consigo passar o date aqui.
E assim vai para a instrução número 4, para a instrução número 5, 6 e 7. Então, para a instrução número 4, neste ponto aqui que vai representar o e-mail, a interrogação número 5 vai representar a senha, a número 6 o login e a número 7 se ele está ativo ou não. A diferença aqui na número 7 é que eu estou setando como um boolean, né? Porque lá na minha tabela no banco de dados, o ativo é um boolean. Então, neste conjunto aqui, nessas linhas de código, o que eu estou fazendo? Eu estou pegando essa instrução SQL aqui parametrizada e vou para colocar em cada uma dessas interrogações, de acordo com o número das interrogações, os valores que eu quero passar aqui. Então, por exemplo, quando eu utilizar isso aqui, ó, né, passar o nome da pessoa, suponha que a pessoa chama Maria. Ele vai substituir como Maria aqui, neste ponto. Agora o CPF dela é 123, por exemplo. Então ela vai substituir a interrogação por 123. Então ela vai formando este SQL aqui nessa sequência de linha de código. E quando ela montar esse SQL aqui, o que ela vai fazer? Eu vou pegar o meu statement e vou executar no banco de dados esse SQL que foi montado aqui. Após, né, executar esse SQL, deixa eu apagar, voltar as interrogações aqui em cima, senão eu esqueço e acaba dando erro depois. Após executar esse SQL aqui, observe que eu estou utilizando esse statement aqui também para falar, ó, quando você gravar no banco de dados um novo usuário, vai ser gerado um ID para ele. Então, eu quero que você retorne esse ID para mim. Supõe que a gente está gravando agora o 11º usuário. Então, essa instrução aqui, ela vai retornar para mim o número 11, que é o 11º usuário que está sendo gravado no banco. Eu esqueci de falar antes aqui, ó, que para executar esta instrução SQL aqui, que nós montamos aqui com os statements, eu tenho que abrir a conexão com o banco de dados, ou seja, eu tenho que chamar esse método conectar que nós criamos aqui em cima para quê? Para ele pegar uma conexão lá do nosso pool de conexão e colocar nesta variável conexão que nós definimos aqui em cima. E eu vou usar essa variável conexão aqui para criar o meu statement aqui embaixo. Só que para eu fazer isso, eu tenho que primeiro chamar esse método e atribuir a essa variável conexão, antes de usar ela aqui, uma conexão válida com o banco de dados, que é o que esse método conectar faz para mim aqui antes. Então, depois que eu faço, né, conecto no banco, né, coloco uma conexão válida aqui, preencho nos lugares das interrogações os dados do usuário, em cada um dos números aqui, eu executo no banco de dados. É como se eu tivesse aqui no pgadmin executando aquele insert aqui e apertando esse botão, tá? Quem que vai fazer esse trabalho para a gente de executar isso no banco de dados? De mandar essa instrução SQL aqui no banco de dados? É o JDBC que a gente está utilizando aqui na nossa aplicação. Se nós olharmos lá no nosso arquivo POM, é esse sujeito aqui que vai, né, essa dependência aqui que vai executar a instrução SQL para a gente. É o JDBC do PostgreSQL. Feito isso, executando esta instrução SQL aqui, pelo fato de eu ter colocado isso aqui, ó, ela vai me retornar um valor, que é o ID, o novo ID desse objeto. Por que que eu estou pegando esse ID? Porque quando eu mando para cá o objeto, o usuário, ele está sendo passado sem ID, ó, não tem ID nenhum aqui para ele. Eu só criei com nome, CPF e assim vai. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu quero retornar esse objeto usuário aqui que foi, né, com um ID já válido que foi salvo no banco de dados. Então, por isso que eu estou retornando esse ID aqui. Então, depois de executar isso, eu falo, ó, executou, então tá bom. Então, statement, pega para mim o ID que foi gerado. E esse ID que foi gerado é colocado neste objeto aqui, result7, que é do tipo result7. E esse result7, eu faço a seguinte pergunta aqui para ele, né? Existe algo
neste result set, né, um próximo, houve algum retorno, se essa instrução for verdadeira, significa que deu certo a minha instrução de insert e ele retornou o ID para mim. Aí o que eu vou fazer? Falar, ó, pega o ID que foi retornado nesse result set que eu criei aqui em cima. Qual que é o campo que eu quero que retorne para mim? É um campo que se chama ID lá da minha tabela que eu criei no banco de dados. Então, ele vai retornar o valor dessa coluna aqui para mim. Tá? Então, no exemplo que eu dei, se ele é o 11º objeto que está sendo salvo, ele vai retornar o valor número 11 aqui nesta coluna. Então, aqui vai estar nessa variável ID, que eu declarei aqui em cima, que é do tipo long. Antes eu coloquei 0 aqui para ela, né? Inicializei ela. Aqui ela vai receber o valor número 11. Feito isso, o que eu vou fazer? Vou fechar o meu statement, que é toda essa parte aqui que eu executei no banco de dados do meu SQL. E na sequência, o que eu vou fazer? Eu vou desconectar com o banco de dados. O que é desconectar com o banco de dados? É chamar esse método aqui em cima que nós criamos. Ou seja, ele vai verificar, né, fazer essa conferência aqui se a conexão está ativa, se é diferente de nulo, ou se, não, se ela não está fechada, ou seja, se ela estiver aberta. O que ele vai fazer? Ele vai fechar essa conexão, ou seja, ele vai devolver para o pool de conexão essa conexão que nós utilizamos aqui. Ó. Então, primeiro eu pego a conexão do pool, por esse método, executo a minha instrução SQL e depois eu devolvo a conexão para o pool por meio desse método aqui. Então, essa conexão ela vai ficar disponível para outra chamada de método aqui do nosso DAO, da nossa classe usuário DAO. Feito isso, eu já estou com o ID do objeto usuário aqui. O que eu vou fazer? Eu vou pegar o objeto usuário que foi passado como parâmetro aqui, cujas informações dele já foi salvo no banco. Eu vou pegar e setar o ID dele aqui para eu já devolver ele com o ID para o método que está chamando ele aqui na minha aplicação. Então, o método que vai, né, o local que vai chamar esse inserir usuário, ele vai ter como retorno esse usuário, né, que vai ser salvo no banco de dados e vai ser retornado nesse ponto aqui. Agora, o que nós temos que fazer? Nós temos que chamar esse método aqui, passando o objeto usuário aqui no nosso controlador. Então, nós vamos chamar esse método aqui. Só que para chamar esse método aqui, antes nós temos que criar aqui no nosso ou aqui no método do construtor do nosso controlador, ou nós vamos utilizar o método init, né, do nosso servlet aqui. Então, é o primeiro método, quando o servlet é instanciado, é o primeiro método que é chamado, que é esse método init, que nós vamos implementar ele aqui agora. Eu já implementei o método init aqui, para inicializar o nosso objeto usuário DAO. Então, observe que antes aqui em cima eu declarei uma referência ao nosso usuário DAO. Então, essa nossa classe usuário DAO, ela está sendo importada neste ponto aqui. E, após declarar essa variável, essa instância aqui de usuário DAO, o que eu estou fazendo aqui no método init? Esse método init ele vai inicializar essa variável para mim. Tá? Essa referência, ou seja, eu vou criar um objeto para o usuário DAO para que eu consiga utilizar aqui nos meus métodos. Este método init aqui é o método que eu estou subscrevendo do próprio index control. Então, esse método aqui, ele é um método HTTP servlet que eu estou subscrevendo aqui. Então, toda vez que esse servlet index controller for instanciado, o primeiro método a ser chamado é esse. Então, quando chamar esse método aqui, o que ele vai fazer? Ele já vai criar esse objeto usuário DAO para a gente, e nós vamos vir aqui embaixo no nosso gravar usuário e chamar o método inserir usuário, que nós acabamos de definir, passando quem? Este objeto usuário que nós criamos aqui. Tudo bem? Esse método está dando um erro aqui porque ele dispara uma exceção. Se nós olharmos lá no usuário DAO, ele está disparando uma exceção SQL exception. Então, o que a gente vai fazer?
nós vamos pegar essa exceção e se acaso ela tiver, né, ocorrer algum erro de execução da instrução SQL, nós vamos dizer que essa instrução ela vai ser redisparada aqui para o nosso método gravar usuário, ou seja, vai provocar um erro lá na página do HTML que nós estamos acionando aqui esse método gravar. Vamos voltar aqui no usuário DAO que eu criei, né, para informar algumas coisas aqui. Eu disse que eu usei o prepare statement, usei o result set, usei esse statement aqui. Todas essas classes e interfaces, elas estão sendo importadas aqui em cima e todas elas são do pacote Java SQL. Também para utilizar a classe usuário aqui, eu estou importando também do pacote modelo. E agora a gente só falta testar esse nosso inserir. Vamos ver, rodar a nossa aplicação e verificar se está funcionando. Vou parar aqui para rodar de novo, para pegar aqui a nossa modificação no código. Então vamos rodar. E vamos fazer o nosso teste. Clicar aqui e gravar um novo usuário. Eu já coloquei todas as informações aqui do nosso objeto usuário. Vamos clicar em gravar e ver o que vai acontecer, se vai de fato salvar no banco de dados. Ele mandou para cá, para essa tela branca, porque nós não tínhamos, né, aqui nós não estamos mandando para nenhum local, depois que salva no banco de dados. Então vamos ver lá no banco de dados se de fato salvou. Então vou apagar aqui esse SQL e vou criar um select para ver se gravou esse usuário no banco de dados. Olha aqui, ó, gravou o nosso usuário no banco de dados. Então foi a Maria, então todas as informações dela aqui. Então funcionou a nossa aplicação. Agora vamos aqui recapitular o que está acontecendo. Então eu estou aqui no meu HTML, coloco todas as informações e clico em gravar. Quando eu clico em gravar, ele vai vir aqui para o meu... Deixa eu voltar aqui na minha página pública, gravar usuário. Eu estou mandando para onde quando eu clico em gravar, né? Isso aqui eu expliquei na aula anterior, é só para a gente reforçar. Eu estou mandando para o meu servlet pública, passando a ação inserir. Então, quando ele chega aqui no nosso servlet pública, ele vai vir aqui via post, porque eu estou mandando via post, e ele vai encaminhar para processar a requisição. Neste ponto eu vou pegar o valor da ação, que no caso aqui é inserir, e vou atribuir a essa variável. E vou fazendo o teste aqui no meu switch case. O ação é igual a novo? Não. É igual a inserir? É. Então vem para cá. Quando ele vem para cá, eu chego nesse ponto aqui. Eu pego todos os dados que estão lá no formulário, né, via o nome dos inputs da propriedade name. Então, são essas propriedades name aqui que eu utilizo para pegar. E pego todos esses dados aqui, faço a manipulação da data para transformar a data que está no formato string no formato tipo date e crio o objeto usuário a partir desses dados que eu capturei aqui. Então, esse objeto usuário, o que eu faço agora? Eu mando para a minha camada de persistência de dados, que é a minha camada DAO, né? Que é essa classe aqui que eu criei, que é do tipo usuário DAO. Então, esse objeto aqui que eu estou utilizando, ele vai chamar o método inserir usuário, passando o objeto usuário que eu peguei esses dados soltos aqui que veio do formulário e criei esse objeto usuário a partir desses dados soltos aqui. E mandei para o inserir usuário. Aqui no inserir usuário, o objeto usuário chegou aqui, ele pegou essa instrução SQL, informou para cada uma dessas interrogações aqui o dado referente ao usuário. Então, para a interrogação número 1, que representa o nome, ele colocou aqui, ó, número 1, o nome do usuário. Para a interrogação número 2, aqui, que representa o CPF, ele colocou o CPF do usuário. E fez isso para todos os campos. Executou,
E depois de ter executado, eu busquei aqui o último ID que foi gerado para essa execução desse SQL aqui, que é esse ponto aqui que eu estou recuperando o ID que foi gerado. Para quê? Para colocar neste objeto usuário aqui embaixo esse ID e retornar o objeto usuário já com o ID do usuário dentro desse objeto. Neste momento, ele retorna para cá. Então, a gente poderia fazer isso aqui, ó. Usuário gravado, vamos trocar de nome aqui, né? Recebe o retorno desse método aqui. E esse usuário gravado, a gente poderia fazer alguma coisa com ele. Por enquanto, a gente não vai fazer nada com ele, porque a aula de hoje era apenas salvar no banco de dados. Então, agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar, depois de salvar no banco aqui, você pode ver que quando salva, ele fica uma tela em branco, a gente vai mostrar aqui em cima uma mensagem que foi tudo salvo com sucesso, ou seja, nós vamos retornar para essa página aqui, atribuindo uma mensagem. Então, essa mensagem, a gente vai utilizar também um componente do Bootstrap, que nós vamos encaminhar para essa nova página aqui, e nós vamos colocar esta mensagem logo abaixo aqui do formulário. Eu já coloquei a mensagem aqui para a gente não perder tempo, então depois que nós gravarmos o usuário no banco de dados, nós vamos enviar para essa página aqui, novamente, nossa página de cadastro, passando um objeto string do tipo string que está sendo representado por essa variável mensagem. Então, eu estou utilizando aqui também ó, o JSTL. Eu importei o JSTL aqui em cima. Então, pode ver que eu estou colocando o C aqui para representar o core do JSTL. Então, com esse core aqui é possível a gente fazer if, while, switch case e assim vai. Então, estou fazendo o que aqui na sequência? Estou verificando, ó, se. Então, por esse atributo teste, eu faço o seguinte, ó, a mensagem, né, ela é diferente de nulo, ou seja, foi atribuída alguma mensagem a essa variável aqui? Se for, eu pego, utilizo aqui o JSTL novamente, que é out, para mostrar esta mensagem aqui no HTML. É como se eu estivesse dando um system out aqui do Java. Então, para mostrar essa mensagem. Então, da onde que eu estou pegando, né, essa div aqui para mostrar essa mensagem? Eu estou utilizando os alerts, né? Deixa eu até colocar aqui vamos fazer a pesquisa para a gente encontrar aqui do Bootstrap. Eu vou colocar aqui alert Bootstrap. Bootstrap 5. Vamos colocar 5.1. Então aqui a gente vai logo de cara no primeiro e eu vou utilizar um desses alerts aqui. Então o alert que eu estou utilizando é esse alert que está um pouco mais para baixo, que eu posso fechá-lo depois que ele apresentar para o usuário, que é esse aqui, ó. Tá? Então eu peguei essa div aqui, ó. Eu só mudei a cor dele, ao invés de colocar o warning, eu vou colocar este verdinho aqui em cima. Este verdinho aqui que vai ser, deixa eu ver o nome, que vai ser o success. E a diferença que tem é que eu posso clicar aqui e ele vai fechar quando aparecer a mensagem. Por isso que está com esse button aqui que mostra aquele xizinho de close. Então, essa div aqui é que eu estou utilizando aqui na minha aplicação, ó, essa div aqui do Bootstrap para mostrar aquela mensagem. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai, depois que salvar, a gente vai encaminhar para essa página aqui novamente para que mostre essa mensagem para o usuário. Então, vamos aqui no nosso controle e programar essa transferência para essa página de cadastro de usuário. Eu já coloquei o código aqui para a gente não perder tempo. Então, é basicamente o código que quando nós transferimos para a pública, né? Então, é esse código aqui que eu peguei, quando a gente transfere para a pública novo usuário, é esse código aqui que eu peguei, mas só que colocando uma variável na requisição. Então, o que eu fiz aqui? Estou dizendo que eu vou disparar, né, despachar, depois que salvar o usuário no banco de dados, eu vou reencaminhar para a página pública novo usuário. Só que antes de encaminhar para ela, o que eu vou fazer? Eu vou colocar na requisição, ó, um atributo, utilizando o set atributo. Da onde está vindo essa requisição aqui? Esse objeto request que está sendo passado como parâmetro.
Eu vou colocar nesse objeto request aqui um atributo que se chama mensagem. Observe aqui na minha página, ó. Olha o nome do atributo aqui, ó, mensagem. Então, o nome da variável que eu estou colocando lá. E eu estou atribuindo a esse atributo a mensagem que eu quero que apareça para o usuário. E depois eu faço o despacho para essa página aqui, que é a mesma página de cadastro de usuário. Então, com isso, o que vai acontecer? Quando salvar um usuário no banco de dados, ele vai mostrar essa informação aqui para ele. Então, ele vai devolver para a mesma página, pública no usuário, e vai mostrar essa informação aqui para ele. Não vai ficar mais aquela tela branca. Então, vamos lá testar. Então, vamos vir aqui, clicar em novo usuário. Primeiro eu vou lá salvar, né, que eu não lembro se eu salvei. Vamos salvar aqui. Vamos parar, né, para não correr o risco de não ter atualizado. Vamos rodar novamente. E vamos testar para ver se mostra a informação. Clicar em novo usuário. Vou escrever agora aqui para o João da Silva. E vou colocar as informações do João aqui. Já coloquei as informações do João, vamos clicar em gravar. Observe que ele mandou para a mesma página e apareceu essa mensagem aqui para a gente. Se nós olharmos lá no nosso servlet aqui, o que está acontecendo? Quando a requisição chega nesse ponto aqui para gravar o usuário no banco de dados, ele vai mandar para gravar no banco, que a gente já entendeu como é que funciona, e depois ele vai devolver para a mesma página de cadastro. A pública é novo usuário. Colocando na requisição esta variável com esse nome, que se chama mensagem, com este valor aqui. Então, quando ele manda para essa página, que é essa página que ele vai testar, ó, a variável, né, o atributo mensagem, esse aqui, ele é diferente de nulo? Se ele for diferente de nulo, eu mostro ela aqui. Caso contrário, eu não faço nada. Eu não mostro nada aqui, né, referente à mensagem. Então, nesta aula é o que eu queria mostrar aqui para vocês. Então, até a próxima aula.